Saúdo a nossa querida Milma Obrat com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor José João de Araújo, da Igreja Bom Jardim Campos, e também presidente da Milma Obrat na 11ª região. E quero deixar para vocês uma reflexão da Palavra de Deus. E para isso quero vos convidar para lermos um trecho que se encontra no livro do profeta Daniel, no capítulo 1, a partir do versículo 8 até o versículo 10. Convido a vocês para abrir as vossas Bíblias e lermos junto, porque é muito importante essa passagem bíblica para nós, nos dias em que nós estamos vivendo. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhes concedesse não se contaminar. Ora, deu Deus a Daniel graças e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos mancebos, que são vossos iguais. Assim arriscareis a minha cabeça para com o rei. Quero dizer para a mocidade e ao mesmo tempo chamar a atenção para um exemplo de 4 jovens, a saber, Daniel, que foi dado o nome de Beltesazar, Ananias, o de Sadraque, Misael, o de Mesaque, Azarias, o de Abednego. Esses jovens eram judeus da linhagem dos nobres de Jerusalém, sem defeito físico, formosos de parecer, instruídos em sabedoria, sábios em ciências, entendidos no conhecimento, habilidosos para viverem no palácio do rei de Babilônia, a fim de que fossem ensinados nas letras e na linguagem dos caldeus. Entre esses 4 jovens foram levados cativo para a Babilônia, por onde o rei de Nabucodonosor, sob os cuidados de Aspenaz, chefe dos eunucos, outros jovens que tinham as mesmas características deles. Mas somente esses 4 jovens tiveram cuidado de manter as tradições que receberam de Deus através de seus pais. E é aí que me chama a atenção para a atitude desse jovem. Porque Daniel assentou no seu coração não se contaminar com o manjar do rei e com o vinho que ele bebia. Mas digo para os nossos jovens que não foi tão fácil assim executar esse propósito. Embora Deus dera graça a Daniel e também misericórdia diante do chefe dos eunucos, porque esse, conhecendo o propósito dos 4 jovens, temeu que o rei pedisse a sua cabeça, quando no final visse no tempo determinado a diferença entre os outros jovens igual a eles. Mas Daniel pediu a ele que fizesse uma experiência de 10 dias, e ao fim desses dias, vendo o chefe a diferença, conveio nesse negócio, tirando o manjar, trocando por legume. Mas o interessante disso tudo, através do zelo, as coisas de Deus, a não se contaminar, vem a recompensa de Deus para eles, que eu quero mostrar para o Milma Obrat nos versos 18 e 21. Que diz assim, acompanha comigo aí com as vossas Bíblias, versículo 18 e 21. E ao fim dos dias em que o rei tinha dito que os trouxesse, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias.
Por isso, permaneceram diante do rei, e em toda matéria de sabedoria e de inteligência, sobre que o rei lhes perguntara, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e os astrólogos que havia em todo o seu reino. E Daniel esteve até o 1º ano do rei Ciro. Se nós fôssemos continuar aqui falando sobre esses 4 jovens, nós iríamos ver aqui nos outros capítulos que prossegue adiante, que esses jovens tiveram muito mérito ali, porque o rei, vendo a sabedoria que eles prepujavam, os constituiu sobre os negócios da província do rei, a ponto de chegarem até ser invejado por outros colegas seus, conterrâneos, como também por outros jovens e outros que pertenciam à corte do rei ali em Babilônia. Portanto, eu vejo aqui uma urgência muito grande de cada um de nós, principalmente para vocês que são jovens, de também copiar esse exemplo maravilhoso que esses 4 jovens tiveram. Porque na realidade não passou sequer no coração deles nenhuma vantagem sobre isso. Não pensaram em posições, nada disso. Mas simplesmente Daniel, que era temente a Deus, ele não desejava se contaminar com aquele tipo de comida, porque ele bem sabia, ele tinha um conhecimento que aquelas comidas, muitas delas eram oferecidas aos deuses daquele lugar. É tanto que nós vemos aqui anteriormente, em parte, quando Nabucodonosor, quando sitiou a cidade ali de Jerusalém, a primeira coisa que ele fez é pegar os vasos sagrados da casa de Deus, e quando chega em Babilônia, ele coloca diante dos seus deuses. Então, Daniel, tendo esse conhecimento, ele propôs no seu coração não se contaminar com a iguaria, com a comida daquele rei. E o recado que eu dou para cada um de vocês, que são os nossos jovens, que também diante de nós são colocados esses tipos de manjar. Naquela época era manjar materializado, como tipo de comida oferecido aos deuses. Mas hoje nós temos outros tipos de manjares que foram substituídos por aqueles, que são as coisas que desejam os nossos olhos, que são colocados diante de nós e que traz muitas das vezes para cada um jovem a vaidade, e coloca o jovem distante de Deus, mediante até de muitas coisas que o mundo nos oferece. E o conselho que eu dou para vós é que vocês possam fazer o mesmo que Daniel fez, assentar no coração a não se contaminar com os manjares que o mundo nos oferece. E que Deus assim nos abençoe.